Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Na Bíblia, sem sombra de dúvidas, a história de Josué é uma das histórias mais lindas das Escrituras. Quando você lê o livro de Josué, você vê que Deus esteve com ele em tudo que ele fez. Deus, no primeiro capítulo, fala com ele, encoraja ele, fala: esforça-te, tem bom ânimo, contudo cuida para você cumprir tudo que está na lei de Moisés. E você vê que o segredo de Josué ser tão bem sucedido em tudo que ele fez e todas as batalhas que ele guerreou foi justamente ele ser alguém que teme ao Senhor e ser alguém que sempre esteve debaixo da lei, cumprindo todos os mandamentos do Senhor. Isso fica um conselho para nós. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais difíceis, né, para nós como cristãos é a questão de viver em santidade ao Senhor. Né? E o viver em santidade ao Senhor é justamente seguir os seus mandamentos, né? É ouvir a sua voz, é obedecer a Ele. E, né, até santidade significa ser separado, ou seja, nós somos um povo separado, né? Nós somos um povo diferente. Então Deus consequentemente nos chamou para viver de uma forma diferente também. Assim como Deus falou para o povo de Israel não se misturar com os ídolos das outras nações, não se misturar com a cultura das outras nações, que não tomassem mulheres das outras nações, enfim, para que não houvesse ali uma miscigenação, assim, pode-se dizer, não sei se esse é o termo correto, mas pode-se dizer dessa forma, entre o povo de Israel e aqueles outros povos, para que o povo de Israel não perdesse sua identidade, como um povo de Deus, como um povo separado. E assim somos nós também. Então, quando se fala a respeito de santidade, se fala a respeito de viver uma vida separada do mundo, diferente do mundo. Né? Romanos 12, 2 diz, né, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, sabe, não se molde, assim como a água, ela se molda ao recipiente que você coloca ela, nós não podemos nos moldar ao mundo, sabe? E até o versículo diz, né, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? E a renovação do nosso entendimento vem através do conhecimento de Deus, vem através da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus. E aí você vê, né, que quando Deus vai falar com Josué, Deus fala para ele, né, e cuida para fazer tudo que está na lei de Moisés. Ou seja, tudo que eu deixei como palavra, sabe, como regra de fé para você, cumpra na íntegra, para que dessa forma eu esteja com você em todos os seus caminhos, sabe, e te ajudando em absolutamente tudo. Então, e na nossa caminhada cristã, nós buscando viver em santidade é da mesma forma. Se buscarmos viver em santidade, separados do mundo, cumprindo aquilo que as Escrituras dizem para nós, sabe? O apóstolo Paulo até ele fala que é necessário esse sacrifício, né? Esse sacrifício de mortificar a carne, mortificar os nossos desejos, sabe? Para que dessa forma o Espírito Santo de Deus venha nos moldar, sabe? E a gente venha não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. Né? Até Gálatas 2:20 diz dessa forma, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora vivo a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, quando você se batiza nas águas, você, né, desce as águas e você sobe, agora já não vive mais você, a sua carne, os seus desejos, mas vive Cristo Jesus. Né? Dessa forma, a vida que você viverá daqui para frente será buscando santidade ao Senhor e obediência a Ele. E você percebe que quando você começa a viver em santidade, quando você começa a buscar o Senhor de todo o seu coração, a sacrificar, sabe, a se abster dos desejos da carne, enfim, você começa a ver que assim como Deus dá a vitória, Deus deu vitória a Josué, em absolutamente tudo que ele fez e todas as batalhas que ele teve, assim também começa a acontecer na nossa vida. Você começa a ver Deus agindo primeiramente de dentro para fora, no seu coração, naquilo ainda que é necessário trabalhar em você, no seu caráter, né, como pessoa. Depois você vê o reflexo na sua vida, sabe? As coisas melhorando, tudo se encaminhando. Você vê que também vem muitos desafios.
Porque quando você dispõe a viver uma vida de santidade, o inimigo consequentemente não quer isso. E ele vem ferozmente contra você. Seja com vozes na sua cabeça, seja com muitos ataques espirituais, seja necessariamente na sua vida mesmo. Mas você vê que em tudo Deus está com você, sabe? Josué, quando ele chega diante de Jericó, ele naquele muro ali, ele fez exatamente o que Deus pediu para ele. Ele não fez nada com as forças dele. Ele apenas seguiu o que Deus tinha falado para ele, sabe? E os muros foram ao chão sem que o povo sequer precisasse tocar no muro. E na nossa vida, muitas vezes Deus começa a fazer coisas assim, sabe? Nós nem sequer colocamos a nossa mão propriamente na situação para resolver. E as muralhas caem, as barreiras caem por terra, enfim, Deus nos dá vitória naquilo que precisamos. Então esse é um vídeo basicamente para, sabe, te chamar a isso. Vive em santidade. Vive em obediência a Deus. Sabe, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sabe, sem santidade não tem como viver os milagres e as promessas de Deus. Sabe, sem santidade não dá para ter o favor de Deus. Mas uma vez que você vive em santidade, que você busca o Senhor, que você obedeça a Ele, que você tenha intimidade com Ele, buscando Ele através da oração, do jejum, da palavra de Deus, sabe? Quando você chega nesse ponto, você começa a ver o cuidado de Deus na sua vida. Você começa a ver, sabe, Ele te segurando pela mão. E Ele provendo absolutamente tudo que você precisa. E até você começa a tirar cargas que você carregava, sabe? E Ele começa a tomar essas cargas, sabe? Esses fardos muitas vezes que você carrega, que você nem percebe. Um deles, por exemplo, a falta de confiança e independência em Deus, né? A gente fica toda hora preocupado, ansioso. O que vai acontecer amanhã? O que a gente vai comer amanhã? O que a gente vai vestir amanhã? Sabe? Qual que vai ser a minha profissão? Né? O que Deus quer pra mim? Enfim, será que eu vou conseguir fazer a minha faculdade? Será que eu vou passar naquele concurso? Enfim. E você fica cheio de ansiedades, né? Isso vai turbando o seu coração, isso vai, digamos assim, te trazendo uma inquietação. Mas quando você vai se aproximando de Deus, que você vai vivendo essa entidade, que Ele vai mostrando os planos dele pra você e vai te encaminhando, você vai ficando até mais tranquilo. Você deixa de ter essas preocupações porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você em tudo que você precisa, sabe? Mas tudo isso, todo esse favor de Deus, todo esse direcionamento, sabe, na sua vida, tudo isso vem através da santidade. Tudo isso vem através do buscar a Deus, acima de todas as coisas. E obedecer a sua vontade, obedecer a sua lei, obedecer os seus estatutos. Então fique com essa palavra. Viva em santidade, busque a Deus, porque você vai ver o cuidado dele em absolutamente tudo na sua vida e o cumprimento de todas as promessas que Ele te fez. Fico com essa palavra e que Deus te abençoe.